Graça e paz, tudo bem? Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje, continuando o nosso texto, né? Nós terminamos ontem em Gênesis 3 e vamos partir hoje para Gênesis 4. Abra sua Bíblia aí comigo, pegue a palavra de Deus, abra em Gênesis 4. Nós vamos falar hoje sobre a história de Caim e Abel. Vamos começar, né? Como eu disse aqui, o nosso principal objetivo é ir mergulhando na palavra de pouco em pouco até a gente alcançar o entendimento. Amém? Gênesis 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. 3. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então nós vamos conversar um pouquinho aí sobre esses versículos. Nós lemos aí Gênesis 4, do 1 ao 7. Então, olha só, aí no começo da história fala que Adão e Eva tiveram relações. Isso fala sobre a intimidade do casal mesmo, tá? Então, eles seguem aquilo que está em Gênesis 2, 24. Lá em Gênesis 2, 24 fala assim: por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. É aquela parte que a gente leu alguns dias aí anteriormente. Eu estava lendo 25 para ver se era continuação, mas não. Então é só essa parte mesmo, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe. Então eu falei lá no dia que a gente leu junto, né? Eu expliquei que deixar pai e mãe é o casamento, a união, né? No caso deles, eles não tinham pai e mãe, né? Eles eram os primeiros seres viventes aí, né? Então eles não deixam pai e mãe, mas eles se unem. Então fala da união. Depois um completa o outro, né? Eu expliquei para vocês sobre isso, né? O plano de Deus não foi fazer o homem para viver só, né? Deus desde o começo, Deus tinha o plano de deixar o homem com alguém, né? Ele viu que a solidão habitava ali no homem, mesmo em meio ao jardim, o homem se sentiu só. Então Deus faz a mulher. E um completa o outro. E aí, no terceiro ponto, que eles vivem a intimidade, que é o que ordena a palavra do Senhor aqui em Gênesis 2, 24. Tem uma sequência. Então, aí, em Gênesis 4, eles vivem essa intimidade, que é a intimidade do casal mesmo, tá? E aí ela fica grávida e nasce Caim. Caim significa adquirir, por isso que ela fala lá embaixo, adquirir um varão, versículo 1. Adquirir um varão com auxílio do Senhor. Então, ela fica grávida de Caim. Depois de um tempo, ela dá à luz a Abel, que são os irmãos aí bem famosos, né, da Bíblia. A gente escuta bastante falar sobre eles, né, e vamos aprender um pouquinho hoje com eles. Então, Caim foi agricultor, cuidava da terra, plantas, né, enfim. E Abel, pastor de ovelhas. Essa era a ocupação deles, tá? Então, eles tinham isso como trabalho, era a ocupação deles. Num determinado ponto aqui, no versículo 3, vai falar assim: aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Aí cai a pergunta aqui pra gente: Deus pediu alguma coisa para ele? Deus pede para ele aqui alguma coisa? Deus não pede, ele decide entregar. Só que quando nós vamos entregar algo a Deus, a gente tem que ter uma sabedoria em nosso coração para saber que Deus não aceita qualquer coisa. Deus não pediu, Ele entregou, mas Ele quis entregar do jeito dele. E as coisas de Deus não funcionam dessa forma. Então, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Ele entregou aquilo que ele quis do jeito que ele quis.
dá-se a entender que ele trouxe algo do final da colheita, ou apenas porque era a época de entregar ofertas. Ou seja, ou ele pegou o resto, dá pra gente entender dessa forma aqui, ou ele pegou eu vou pegar isso aqui qualquer coisa, tá tudo certo, ou ele só entregou porque era a época das ofertas. E que triste, né? Entregar porque era a época, ou seja, sabe aquele momento do culto que a gente levanta para entregar só porque o outro está entregando? E não porque Deus tocou no nosso coração ou porque a gente já tem esse sentimento de entrega em nosso coração, na verdade, né? Que Deus não precisa tocar no nosso coração. Isso é uma questão de obediência, né? Você saber a palavra e cumpri-la. Então, dá a entender isso. Que ele, assim, ou ele fez porque todo mundo estava fazendo, meio que assim, ou ele pegou qualquer coisa e foi entregar. E Abel não. Abel teve um capricho. Ele pega aí fala no versículo 3 mesmo. Não, no 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. O que é primícias? Primeiros frutos, primeiros animais, no caso dele, né? Da primeira cria do seu rebanho. Ele trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura deste, ou seja, ele não tirou nada, ele levou inteiro, ele deu por completo. Então, Abel trouxe o seu melhor, como o Senhor determinava. Então, é como se fosse trazendo para os nossos dias, Abel fez aquilo que o Senhor determinou, e Caim fez do jeito dele. E que triste, né? Quando a gente tem uma ordem de Deus, tem uma direção de Deus e ainda assim teima em fazer do nosso jeito. Não vai dar certo, a gente já sabe, né? Mas muitas vezes a gente tenta ainda mesmo assim fazer aquilo que não agrada ao Senhor, né? E aí, no versículo 4 mesmo, continua aí falando assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias, ou seja, ele se importou com aquilo que ele estava entregando, e o Senhor se agradou de Abel. A Bíblia fala primeiramente. O Senhor se agradou de Abel, depois da sua oferta. E quando o Senhor se desagrada, é da mesma forma. O Senhor, no versículo 5, mas de Caim e da sua oferta. Ou seja, primeiro ele olha a nossa vida, a nossa postura, o nosso coração, para depois olhar aquilo que a gente está entregando. O que a gente está entregando é o de menos. Ele é o dono do ouro e da prata, ele não precisa daquilo. E se a gente não fizer a nossa parte, agora falando como entrega de algo mesmo, se a gente não fizer, ele arruma alguém para fazer. Ele é Deus, mas assim, ele está preocupado com aquilo que está no nosso coração, sabe? Se nós temos um coração ensinável, se nós temos um coração amável para entregar, não é só o entregar, né? Então, não é a quantidade, não é o que eu entrego, mas é como eu entrego. Deus se agrada de Abel e da sua oferta. Primeiro ele se agradou de Abel. Deus se desagrada de Caim e da sua oferta. Primeiro ele se desagrada de Caim. Então Deus se desagrada de Caim primeiro, porque ele vê o coração, aquilo que já estava no coração dele determinado a fazer. E aí eu fiz uma anotação aqui que assim, a oferta revela a verdadeira natureza do seu caráter. Não é a ocupação deles, não é porque eles eram agricultor ou pastor de ovelha, mas sim aquilo que eles entregaram revelou o seu caráter, a natureza do seu caráter, aquilo que estava no coração deles. Quando Deus questiona Caim, lá no versículo 6 já, por que você está irritado? Porque quando Deus não aceitou aquilo, ele ficou irritado. Ele se deu no direito de entregar qualquer coisa e ainda se irritar com Deus. Ele é bem ousado, né? Ele se irrita com Deus. Gente, como assim? muita ousadia se irritar com Deus, né? Mas enfim, ele fica irritado e fecha a cara para Deus. E aí Deus fala, por que você anda irritado? Deus ainda pergunta, e por que essa cara fechada? É como se fosse um pai mesmo falando com o filho, né? Por que você está desse jeito? O que aconteceu, né? Se você fizer o que é certo, olha o que Deus fala, que tremendo. Se você fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus já dá assim todas as direções nesse único trecho aqui da palavra, né? Nesse único versículo. E quando Deus questiona Caim, ele está dando uma oportunidade dele mudar a mente e aceitar a graça de Deus.
Não sei se vocês se lembram, assim, mas Deus perguntou pro pai dele também, né? Assim como ele fez com Adão lá em 3:9. Gênesis, capítulo 3, versículo 9. O Senhor perguntou para o homem, onde você está? Lembra que eu falei? Deus estava dando uma oportunidade de Adão se redimir daquilo que ele fez. Ele pecou e se escondeu. Aí Deus perguntou, onde você está? Deus já sabia. Deus não precisava perguntar. Deus estava dando uma oportunidade. Para Caim foi a mesma coisa. Deus pergunta para ele, por que você está irritado? E por que essa cara tão fechada? Em vez dele se redimir e falar, Senhor, entreguei qualquer coisa, eu fiquei muito triste, ele abrir o coração, rasgar mesmo na presença do Senhor, ele não faz isso. E aí, futuramente, a gente vai acompanhando aqui a leitura e vai entender um pouco melhor. Não vou me pegar isso nesse momento, né? O que ele faz depois, né? A gente vai ler nos próximos vídeos aí que a gente for fazendo a leitura. Mas Deus dá a oportunidade para ele, assim como ele fez com o pai dele, assim como ele fez com Adão. Onde você está? Por que você está furioso? Então Deus sempre tem essa pergunta na nossa mente, assim, para nos levar ao entendimento mesmo do pecado, de saber o que está errado, né? Aqui Deus não pediu nada para Caim, Deus não pediu nada para Abel, não diz, pelo menos aqui, né, que Deus pediu algo. Se for o tempo das ofertas, então assim, por que ele foi entregar qualquer coisa, né? Ainda que seja o tempo da oferta, se a gente for pensar num culto mesmo, né? Tem lá um momento da oferta, você já saiu da sua casa pensando naquilo que você vai ofertar, porque é assim que deve ser. E se você não quiser entregar nada, tá tudo bem. Porque, como eu falei, se você não entregar aquilo que Deus colocou no seu coração, Deus vai levantar outro. Ele não depende de você e nem dos seus recursos. Afinal, quem te dá o recurso é Ele. Então, não faz sentido a gente pensar tão limitado dessa forma. Quem nos dá a opção, não, né? A condição de ofertar, de dar, é Ele. Então, né? Se você não entregar, ele vai fazer outro entregar. Isso é o de menos. Você não é o dono do ouro e da prata, ele que é. Então, é isso. Deus dá uma oportunidade dele se retratar e ele não se retrata. Deus quer de nós que venhamos cumprir suas ordens como ele determinou e não da nossa forma. Então, que fique essa reflexão hoje no nosso coração. Nós temos feito aquilo que agrada a Deus? Temos feito aquilo que ele mandou que fizéssemos? Ou nós estamos cumprindo apenas rituais? Rituais não agradam a Deus. Ele abomina. No entanto, mais para frente a gente vai ver aí um monte de coisas assim, de rituais que foram feitos e que ele mandou destruir. Ele não aceita rituais. Ele aceita um coração puro, um coração de entrega que tem vontade de entregar mesmo aquilo que o Senhor determinou. Ele só quer que nós cumpramos a sua vontade. E nós temos feito isso. Como está o nosso coração? Fica uma análise aqui para nós hoje. Como está o nosso coração? Nós temos agido como Abel, separando o nosso melhor para o Senhor? Orando com vontade, cuidando da nossa família com zelo. Nós temos feito isso? Temos dado o nosso melhor no nosso trabalho, por onde a gente passa, temos feito tudo com excelência? Ou nós temos feito como Caim, pegando sempre os restos e fazendo de qualquer jeito e entregando qualquer coisa? Como que nós temos vivido? Que fique essa reflexão hoje no nosso coração. Como está o nosso coração? Nós temos o coração voltado ao Senhor? Então, que nós possamos aprender hoje com essa história de Caim e Abel, com esse começo, né, dessa história deles. Não foi a ocupação que os levou a fazer algo errado, que o levou, né, a fazer algo errado. Foi a oferta. A oferta revelou a verdadeira natureza do caráter dele. Então, que nós possamos ter um caráter que agrade a Deus, que nós possamos ter um coração limpo, uma mente limpa e um coração agradável, ensinável, que o Senhor possa nos ensinar a ser melhores a cada dia. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo e vamos continuar na nossa leitura dia após dia. Deus abençoe.